Fala galera, beleza? Dando continuidade aqui na nossa aula. Nessa quinta aula a gente vai separar em duas partes. Para não ficar muito extenso o vídeo, ficar 1 hora e meia ou até mais, a gente vai separar em duas partes, que vai ser basicamente a primeira parte vai ser a gente criar aqui o resto dessa estrutura, né? Porque a gente criou já o header, a sidebar, criou uma página de login, criamos tudo aqui que a gente precisa de inicial, né? Mas um componente que a gente vai reaproveitar em páginas em si, que é, por exemplo, na página de dashboard, na página de tickets, e eventualmente páginas que você pode até criar aí, dependendo do seu projeto, pode compartilhar um componente que vai ser um subheader, né? Então a gente tem esse header aqui, a gente vai ter um subheader aqui dentro para mostrar meio que o título, uma descrição ali, um botão no canto aqui direito, né? Com alguma ação que possa eventualmente acontecer. Né? Então a gente vai criar esse componente e faltou só um ajuste de layout aqui para agora para a página em si mesmo, onde vai ter a parte de tickets. Então essa primeira a gente vai fazer isso e já vai fazer inclusive a listagem dos cards, né? A listagem dos cards ali dos tickets e tal, enfim. E aí para a segunda aula a gente deixa só para fazer os filtros, né? Então a gente deixa a segunda aula só para filtros, para pesquisar pelo ID ou o nome do ticket e também a parte de selecionar para você conseguir filtrar tickets resolvidos, tickets em andamento e tickets concluídos. Então, vamos começar aqui nessa primeira parte e aí já vamos fazer o seguinte aqui, ó. Na nossa pasta components aqui, deixa eu fechar todas as pastas. Na nossa, nossa pasta aqui de components, eu vou criar um novo arquivo chamado subheader. Subheader.sx. E aqui eu vou criar a estrutura, né? Ó, subheader, vou retornar aqui um JSX, né, um HTML, e aqui vai ser um HDiv, uma div com H3, e embaixo a gente vai ter um outro conteúdo. O texto que vai ter aqui, a gente vai receber como parâmetro, né, então a gente vai receber dois itens como parâmetro, que vai ser o seguinte, ó, a gente vai criar aqui uma interface, eu vou colocar subheader props, né, e beleza, e aí eu vou colocar aqui, ó, vou desestruturar aqui para pegar tudo que tem dentro de subheader, que vai ser o quê? Duas propriedades que eu vou enviar. O title, que vai ser uma string, e o children precisa ser exatamente esse nome, que vai ser do tipo React Node, do React aqui, ó, você vai importar, e também coloca aqui um símbolo de interrogação, que vai ser o quê? Esse children é opcional. Por quê? Porque aqui, ó, a gente vai pegar esse título e esse children, ó, vamos pegar aqui esse title e o children. O title aqui é simples. A gente simplesmente vai colocar esse title aqui. Só que o children, ele é opcional. Por quê? Porque nas telas aqui você pode ter um título, por exemplo, tickets, e beleza. E aqui você quer ter um botão que a gente vai ter para criar um novo ticket. Então vai ter um botão escrito aqui, novo ticket no canto direito. Só que não necessariamente na página de dashboard, por exemplo, você precisa de um botão aqui. Você pode simplesmente ter só um texto aqui escrito, dashboard, visão geral, qualquer coisa, e você não necessariamente precisa de um botão ou qualquer outro elemento aqui no canto. Então ele é opcional. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma validação. Ó. Se o children é verdadeiro, né? Ou seja, ele foi passado, porque se o children é opcional, ou ele foi passado, ou é undefined, né? Então, se ele existe, você exibe ele mesmo. Porque esse children a gente pode enviar um parágrafo, pode enviar um botão, uma div, pode enviar o que quiser. É um children, ou seja, é um nó do React aqui, ó. Então você pode ser qualquer conteúdo HTML aí que vai renderizar. Então é isso que a gente precisa fazer. E aí, eu vou simplesmente na minha página de tickets, por exemplo, né? Eu viria aqui e eu ia começar a colocar, só chamar esse meu subheader, né? Por causa que daí eu posso vir e ficar dinâmico em qualquer página que eu for começar a fazer. Eu vou simplesmente colocar, por exemplo, aqui, ó. Eu vou vir aqui e colocar subheader, por exemplo. E eu vou passar o title, vou colocar assim, por exemplo, tickets, né, ó, tickets. E aí eu posso colocar desse jeito. Aqui eu tenho um children que poderia passar, né? Poderia passar um componente aqui, alguma coisa. Mas como a gente colocou essa tipagem de children, a gente consegue fazer isso no componente, ó. A maioria dos componentes, se você for chamar ele aí quando a gente cria, você não consegue simplesmente só chamar ele e fazer desse jeito, colocar um conteúdo aqui dentro. Ele vai dar erro porque ele meio que não identifica que você tem um children, né, para exibir algum conteúdo ali. E aí você não, de fato, não chama, né? Não consegue chamar desse jeito. Como a gente tipou com o Schiller, a gente pode passar o que quiser aqui. Por isso que a gente deixou dinâmico com o Schiller, porque eu posso passar um parágrafo, posso passar aqui um botão, fazer o que quiser, um botão, e se quiser colocar uma div aqui, por exemplo, ó, ainda funciona porque é um nó do React. Então,
ele permite. E aí, aqui a gente vai inclusive passar um botão mesmo. A gente vai colocar um botão aqui, que eu vou colocar, por exemplo, o ícone plus do Lucid React e vou colocar o texto aqui, ó, novo ticket. Se eu já for na minha página dar uma olhada lá, ó, ele já está aqui bonitinho, ó, tickets, novo ticket, legal. Só que esse novo ticket ele vai ser um botão, ele é o estilo de botão, né? Todo o comportamento do botão, mas ele tem que ser um link que vai para a rota tickets/new. É para essa rota que ele vai. Então, eu já vou fazer o seguinte, eu já vou colocar um shield para falar que o conteúdo de dentro desse botão, ele que de fato é o botão, né? Vai ter herdar todas as características de um botão. E aí eu vou pegar esse link do React Router DOM e vou falar para ele, ó, ele vai para tickets/new. Fecho aqui a minha tag e coloco aqui, ó, tanto o ícone quanto o texto por volta aqui desse link, ó. Então, tudo certo, ó. Agora se eu passar o mouse, você percebe que aqui embaixo ele já muda, né? Então, ele só redireciona para a tela de login, porque lá na aula passada a gente fez na aula retrasada, eu acho, a gente tinha feito a configuração de quando não existe nenhuma página colocada aqui que dá match com a sua URL, ele redireciona para login, né? Lembra? Acho que foi a aula passada mesmo. E aí, beleza, já tem um link aqui tudo bonitinho aparecendo. Então, tudo certo. Ó. E aí, o que acontece? Se de repente eu vir na página de dashboard, provavelmente eu vou querer também colocar um texto aqui, um título legal, amigável. E eu já tenho o meu subheader aqui já pronto. O que mais que a gente precisa nesse subheader? A gente vai fazer só colocar os estilos, né? Então, eu vou colocar o class name aqui, que vai ser ó, flex, para deixar um do lado do outro, né? Aí tem center, para deixar na horizontal, na vertical, né? Eles bem alinhados. E um justify between, para colocar cada um pro seu canto. Tudo certo. E aí eu vou colocar um gap 4, que até então aqui não vai surgir efeito nenhum. Mas se caso a página encolher ao ponto que, que o botão fique perto do texto, ele tem um gap só para não grudar os elementos, né? O H3 com o children que possa existir ali. Então por isso que esse é gap 4. E aqui no H3, eu vou colocar só um fonte semi-bold e um text 2xl, só para ele estar um pouco maior ali, ó. Legal. Então, do nosso subheader é isso. Poderia colocar mais alguma coisa? Poderia, porque imagina que isso aqui é um componente reutilizável. Mas você pode pensar que em algum momento você pode querer ter um estilo diferente, você quer colocar, por exemplo, esse texto aqui em gradiente colorido, qualquer coisa que você possa querer fazer. Então, aqui quando a gente instala o ShadCN, ele já dá pra gente aqui, ó, no Utils, esse CN aqui, ó. Que é, inclusive ele usa o Tailwind Merge para conseguir mergear classes do Tailwind. Então, ó, eu vou recortar esse class name que a gente fez aqui, ó. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse CN, ó, import aqui de @libutils, abre parênteses, passa aqui a string e joga esse cara aqui, ó. O que significa isso aqui? Imagina que eu coloco aqui, ó, vírgula, e coloco outra, por exemplo, aqui, um gap 10, por exemplo. O que esse CN, né, que é o Tailwind Merge, ele faz? Ele vai aplicar todas essas classes aqui por padrão. Só que depois da vírgula, o que vem de classe, o que esse CN vai fazer, o Tailwind Merge? Ele vai verificar se aqui nessas classes que tem aqui como padrão, existe alguma classe que altera a mesma propriedade, né? Essa é a mesma propriedade, ou seja, aqui é gap 4, aqui eu passei gap 10. Então ele faz esse merge. Por padrão é gap 10, é gap 4, mas se for passado algum valor novo, ele vai simplesmente substituir. Então, aqui é gap 4, já que eu passei gap 10, isso aqui estaria com gap 10. Então, basicamente é isso. Então, como esse valor aqui ele vai vir dinâmico. E de que maneira que isso vem dinâmico? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu quero colocar aqui da minha div, como é um componente reutilizável, eu quero, por exemplo, colocar aqui todos os elementos de uma div, né? Tem aqui, você pode ter algum clique, você pode ter inclusive a class name, né, que a gente já está usando. Aqui tudo certinho. Por quê? Porque aqui no subheader eu não consigo passar um class name. Ó. Não tem, ó. Ele fala, né, que você não existe nada aqui, ó. Então, eu teria que tipar isso, colocar, aceitar um class name ser enviado com parâmetro. Então, para isso a gente pode estender a própria tipagem da div, né, que a gente tem da div aqui. Então, a gente faz aqui um extends e a gente vai pegar aqui, ó, component props, e a gente abre aqui os diamantes, né, os generics, como você achar melhor chamar. E aqui a gente pode pegar qualquer tag do HTML, ó. E aí eu vou pegar a div. Ou seja, agora, se eu vim aqui, ó, meu subheader props, ele se estende da div, ou seja, ele tem todos os atributos que uma div tem, mais title e children. Tanto é que se eu vim aqui agora, vírgula, e pegar aqui, ó, eu tenho todos os elementos de uma div, né? Então, beleza, e eu posso pegar inclusive aqui o class name. E aí eu vou colocar ele bem aqui, ó. Pronto.
Aí fica fácil, porque agora essa div ela aceita um class name e eu vou falar o seguinte: você tem todos esses estilos, se enviar algum class name, você sobrescreve o que, se alguma coisa que está sobrescrevendo bater com esse, né? Então aqui está gap 4, eu poderia facilmente vir aqui agora, ó, e todos os atributos estão aqui, ó. Eu poderia vir no class name e passar, por exemplo, aqui, ó, gap 10. Especificamente nessa página de tickets eu quero sobrescrever tal estilo. No caso, gap 10. E você não precisa decorar qual é o estilo que está aqui nem nada. Só passa o que você precisa e ele simplesmente vai aqui entender o que você está fazendo, né? Então, isso aqui facilmente, gap 10, ele iria atribuir esse cara aqui. Se na outra página você não passou class name nenhum, né? Ele vai fazer o gap 4 aqui, que é o padrão. Então, é só um jeito que a gente já vai deixar customizado. Caso você queira pegar os outros atributos, em vez de você ficar fazendo, por exemplo, assim, about, vamos supor, igual about. Lá que você vai pegar daqui, por exemplo, né? Você não vai pegar uma a uma. E aí você, por exemplo, vai pegar aqui o onClick, ó, e você vai pegar, vamos pegar aqui do componente da div, vamos pegar aqui o onClick também, e aí passar aqui. Não faz sentido fazer isso aqui, né? É propriedade por propriedade. No caso, você poderia fazer, inclusive, ó, pegar aqui, ó, vírgula, e colocar 3 pontinhos rest, só para te mostrar que é isso que é possível, ó, 3 pontinhos rest. E você vir aqui e simplesmente colocar assim, ó, rest. Opa, rest. Beleza. Porque esses 3 pontinhos, ele pega todos os atributos que tem, ou seja, ele vai pegar, ó, a área, vai pegar todos esses caras aqui, ó. Tudo isso aqui vai jogar aqui. E aí, nisso aqui, ele vai lá e a gente simplesmente está colocando, né? Colocando todos os elementos aqui nessa div, né? Então você pode fazer isso aqui só para garantir que se você passar, por exemplo, um clique aqui, né, e fazer alguma coisa, esse um clique já está passando aqui também, né? Então você pode deixar assim, ó, não tem problema nenhum, né? Vou deixar aqui para cima e fica tudo certinho, né? Então a gente criou um componente super customizável aqui, bem o mais genérico possível que a gente dá para fazer nesse modelo. Beleza, criamos subheader aqui, ó, é isso que a gente precisa. Só que você vê, ó, que o conteúdo está grudado. O conteúdo está grudado e outra, também tem uma outra questão que se eu vim aqui agora, por exemplo, deixa eu colocar um parágrafo aqui e colocar um lorem y aqui vezes 40, ó, só para ser um texto gigante. Você vai ver que tem um scroll aqui na página, né? Ó. E quando eu dou esse scroll, o header some, ó. O header sumiu. E aí não é tão interessante para mim, eu quero que o header fique colado, né? Porque imagina que eu tô lá embaixo e eu quero colapsar essa toggle aqui, né? Esse sidebar. Como que eu faço? Aí eu tenho que subir lá em cima para conseguir fazer o toggle. Não é muito interessante. Então, vou deixar aqui, ó, desse jeito aqui mesmo, com esse textão aqui. O que a gente vai fazer é baixar um outro item aqui do chat scene, que é o scroll area, né? Ó, que ele já faz esse scroll pra gente aqui. Então eu vou copiar, aliás, o comando para baixar o scroll, né? Vou jogar ele aqui. E aí a gente vai alterar isso aonde? A gente vai alterar lá no nosso layout, né? Ó, pasta de layouts. Pega esse home layout aqui, né? E a gente vai atualizar aqui, ó, onde está esse outlet. Então o que a gente vai fazer? Deixa eu rodar já a minha aplicação aqui, só para ela já ir compilando que tem um item novo agora, que é o scroll area. E eu vou pegar aqui, ó, scroll area, ó, lembra que vem do @components UI. Vou fechar a tag aqui, ó, por volta desse outlet. E aí o que eu vou fazer? Aqui para esse scroll area funcionar, para ele de fato fazer o scroll no conteúdo, eu preciso passar uma altura. Para ele. E qual é a altura? Vai ser o seguinte, ó, eu vou customizar a altura, por isso que eu passei esse colchetes, e eu vou colocar aqui calc, ó, ou seja, vai ser uma altura calculada. Vai ser 100 VH, que é a altura total da nossa view height, né, da nossa altura do monitor do dispositivo que você está vendo a tela, menos 64 pixels. 64 pixels vai fazer esse comportamento de teu scroll só nesse conteúdo aqui, ó, né? E o header vai ficar simplesmente fixo, né? Então tá vendo que agora não tá legal. Mas se eu salvar aqui o código, ó, você vai ver que agora eu dou scroll e funciona. Funciona perfeitamente, ó, exatamente o scroll acontece, fica lá por trás e o header fica certinho. Por que deu certo esse 64? Da onde veio esse 64? Eu tenho que adivinhar? Não. Se a gente for vir no nosso header, que é o conteúdo que está aqui nesse lado da página, né? Do lado, que aqui é o lado esquerdo, aqui é o lado direito. Nesse lado direito, tem aqui o header. E se a gente for abrir o header aqui, ó, no header a gente tem um H16, ó. E se você passar o mouse, 64 pixels de altura. Então, essa altura que está ocupando o 100% da minha altura, vamos dizer assim, eu estou simplesmente aqui, ó, compensando aqui, ó. Eu estou subtraindo, né, aliás. Estou subtraindo esse 64 porque, ó, você pega o 100 VH, mas desconta o header aqui. Então, isso aqui é um desconto do header que a gente
tá colocando. Se você não quisesse se basear nisso, 64 pixels, para a pessoa não ter que adivinhar, você poderia vir aqui nos styles, né, ó, e você criar aqui igual tem classes aqui, né, ó. Por exemplo, acho que tem aqui nesse radius, né? Você poderia criar, por exemplo, aqui, ó, height, header height, alguma coisa assim, ó, header height, por exemplo, e você colocar aqui a 64 pixels, e aí depois quando você for se referir a ele, você sempre se referir com a variável aqui, né, para ela ficar mais fixa caso for a sua regra de negócio, né, não tem problema, é mais questão de customizar. Mas como é no meu layout aqui, acho que para mim não tem necessidade, mas só te mostrando que também é possível fazer dessa maneira, né. Então só isso aqui já deu o scroll, ó, bonitinho. O que mais que eu quero fazer? Isso aqui vai servir tanto para dashboard, para tickets, para a aplicação inteira que vem o teu meu conteúdo aqui. Então o scroll area já está funcionando tudo. Só que como esse outlet aqui que eu preciso, o outlet é o que? É o que renderiza de conteúdo de fato de acordo com a página selecionada, né? Então esse outlet ele não tem um class name, ó. Ele não tem uma classe. Então só por conta disso eu vou colocar uma div aqui, ó, só para conseguir colocar uma classe genérica para o conteúdo de fato, que não é o header, né? Que é o que está abaixo dele. Então, por quê? Como o outlet não tem classe, eu não gosto de colocar um class name aqui nesse scroll area, a não ser o height, eu não gosto. Então, eu vou colocar nessa div. E aí eu vou colocar aqui assim, ó, que ele vai ter um flex call, só para garantir que ele vai ficar em coluna mesmo. E isso é só para mim dizer que ele vai ter um flex zoom, só para garantir que ele vai ocupar todo o espaço disponível aqui da tela que sobrar para ele, até porque já tem uma altura calculada, né? Então, o flex zoom aqui, só para dizer que essa div ela é flex, né? O conteúdo que tiver aqui sempre vai pegar o espaço disponível que vai ter ali para ele se deslocar, né? O conteúdo. E beleza, e aí eu vou colocar um P4 aqui também, ó, um padding 4 de todos os lados, só para ficar alinhado aqui também junto com o header. E aí, da onde que eu tirei esse P4? Mesma questão. No header, eu tenho um PX4 aqui, para dar um padding lateral aqui pro header, né? Ó. Tem um padding lateral. E aqui não foi diferente, aqui eu coloquei um padding 4 porque além dos lados eu quero em cima e embaixo também com um padding de 4 ali, né? Ó. Que é 16 pixels. Se você quiser mais em cima e embaixo, pode colocar, mas a lateral é bom colocar o 4 aqui, ou que você colocou no header, para seguir o mesmo layout, né? Então, se você colocar, por exemplo, um P6 aqui, aí vai ficar diferente, né? Ó. O conteúdo tá aqui, deixa eu colocar um mais esporádico aqui só pra gente ver. Então, por exemplo, o seu conteúdo está aqui e aqui ele já vem desalinhado, né? Então vai mais do seu layout do que você precisa. Para mim, eu vou deixar o uniforme com header, que eu acho que fica mais semântico, vamos dizer assim, né? Então, beleza. O que a gente tinha que fazer só desse layout aqui global é isso. Agora, e aqui já está funcionando perfeito, né? Então eu vou tirar esse lorem y agora, que isso aqui não precisa mais. Isso aqui é só para mostrar mesmo. Então, legal. Novo ticket, tudo certo. O que a gente vai fazer para listar os tickets de fato, a gente precisa fazer algumas coisas aqui, que no caso vai ser o quê? Criar uma pasta types, que eu vou criar essa pasta aqui, e aí dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo chamado ticket.ts. Por que eu vou fazer aqui? Eu só vou colocar, eu gosto de usar essa pasta types para colocar as nossas interfaces, né? Interfaces, types mesmo, de fato, né? Do TypeScript. Porque aqui eu vou guardar a tipagem do nosso ticket, né? Então eu vou colocar aqui, ó, ticket. E a gente vai ter duas coisas. A gente vai ter o ticket, a interface, e uma para o reply ticket. Ou seja, no ticket a gente vai ter as propriedades dele, título, mensagem, enfim. E aqui no reply ticket a gente vai ter os elementos que é quando a pessoa responde, né? Se você bem lembra na aula de introdução lá do projeto, tá mostrando lá, por exemplo, tem os comentários do ticket, né? Inclusive o próprio Itaú, por exemplo, aqui no nosso cenário, responde a um ticket. Então a gente vai guardar nessa interface aqui. E para começar, o que um ticket tem no nosso sistema? Ele tem um ID, né? Ticket ID que vai ser string. Ele também tem um status, que por enquanto eu vou deixar n, mas ainda aqui nessa aula a gente já vai corrigir isso. Por enquanto deixa assim. Tanto o status, a gente vai ter um ticket type também, ó. Tanto o status quanto o ticket type vai ser n por enquanto, que eu já vou ajustar ele. E o status é o status do ticket, né? Tipo, se ele está em andamento, se ele está concluído, ou se ele foi resolvido, está em andamento, ou é um ticket novo, né? E aqui, o ticket type é se ele é um bug, se ele é um ticket de suporte técnico, ou qualquer tipo que a gente vai cadastrar. Beleza? A gente vai ter aqui, ó, um user image URL, que vai ser uma string. A gente vai ter também um username, que é uma string. E também um outro aqui vai ser o user initials, né? Que vai ser uma string. Esses três dados é do usuário, que no caso criou o ticket, né?
a gente vai ter esses 3 aqui também, ó, aqui, porque esses 3 aqui são do usuário que respondeu ao ticket, né? Então, vai ter essas informações para quem criou e vai ter as mesmas informações para quem respondeu, né? Para a gente conseguir exibir lá na interface bonitinho. E esse user initials, né? A imagem do usuário, o nome dele, e o user initials seria exatamente aquelas iniciais, né? Vamos supor se o nome do cara do ticket é João Pedro. Então, a gente vai ter JP aqui nas iniciais, né? Só para exibir, quando a imagem não carregar do usuário, exibe as iniciais dele, né? Só para a gente ter aí no sistema. O que mais que a gente vai ter? A gente vai ter o título, né? Que é uma string, o título do ticket. A gente vai ter a descrição do ticket também. Description. A gente vai ter replies, que, ou seja, são as respostas ao tickets. E eu vou deixar ele como opcional, por quê? Porque você criou um ticket, não é porque você criou um ticket já vai ter uma resposta, né? Pode ser que o seu ticket não tenha nenhuma resposta. Então, até porque quando você cria, já não tem nenhuma resposta, né? Então, por isso que ele é opcional, mas ele vai ser um array desse reply ticket, ó, que a gente está criando aqui, ou seja, esse corresponde às respostas ao ticket. E aqui a gente está, no próprio ticket, a gente coloca aqui as respostas dele, ó. Então, bonitinho. Legal. E aí a última coisa que a gente tem aqui, ó, nesse ticket, é o created at, que é do tipo date, para saber em que momento que o ticket foi criado, né? E no reply ticket não é diferente, a gente também vai usar essa propriedade para saber quando que o comentário ali foi criado também. Agora, no reply ticket a gente também tem o ID dele, né? O ID da resposta, né? A gente já tem o user image, username, user initials, enfim. O que a gente precisa aqui, que é o principal, é o reply message, né? É, de fato, a mensagem que o cara respondeu ao ticket ali, né? Vai ser uma string. E aí, eu também vou ter aqui o último item aqui, que vai ser o isCompany response, que vai ser um boolean. Um boolean. Por quê? Isso aqui vai dizer, ele vai ser true quando o próprio Itaú respondeu ao ticket, né? Então, qualquer usuário que respondeu, o isCompany é falso, porque não é a própria companhia, né? A própria empresa que respondeu. Agora, se for a própria empresa, que no nosso caso é o Itaú, então esse isCompany vai ser, o isCompany's response vai ser true, dizendo que foi o próprio Itaú que respondeu, né? Então, legal, já fizemos isso aqui. Agora vamos alterar aqui, né? Vamos alterar esses status de ticket type. Por que eu não alterei ainda? Porque para alterar eles, eu preciso criar, vai ser enums isso aqui. Que vai ser, por exemplo, assim como se você colocasse status.new ticket, status.resolved ticket. Então a gente vai ter ali possíveis valores que podem ser atribuídos para ticket type. No final são números. Né? O status vai ser número 1, 2, 3, só que eles têm que ter um significado, e para isso a gente vai criar enums. Então eu vou criar uma pasta chamada enums, e aqui dentro eu vou criar 2 itens. Eu vou primeiro criar o ticket status, o ticket status.ts, e também já vou criar um outro arquivo, deixa criado ele aqui, ó, o ticket type.ts. Começando pelo status aqui, ó, a gente vai ter o quê? Vai ter um export const. E eu gosto de colocar assim, ó. Começar com E maiúsculo que vem de enum, né? É como se, só para o que eu uso de prefixo, sufixo, não lembro. Prefixo, eu acho. Que é para entender que é um enum. E coloco assim, ó. E ticket status. Eu gosto de usar assim. E aqui eu vou colocar o nome. Por exemplo, eu tenho um new ticket. Eu gosto de colocar tudo em maiúsculo no enum. New ticket. O outro vai ser ongoing ticket, que vai ser o valor 2. Pode ser ongoing ou in progress, ticket in progress, alguma coisa assim. Aqui representa que o ticket está em andamento, né? E aqui o resolved ticket. É isso aqui. Aí vai ser o 3, por causa que vai ser o item resolvido, né? O ticket 3, então, é para os resolvidos. Beleza. E aí, tranquilo. Se eu passar aqui o mouse em cima do ticket status, você percebe que ele, ó, todos eles são number. E aí eu quero que simplesmente seja 1, 2 ou 3, especificamente. Eu vou colocar aqui como sconst, ou seja, esse sconst é como se eu estivesse falando assim, ó, lida com esse ticket status aqui para mim como se fosse uma constante, ou seja, ele não muda o valor em momento nenhum. Lida como se fosse uma constante mesmo. E aí quando eu passar o mouse, ó, agora ele é somente leitura, porque é uma constante, ou seja, eu não consigo mudar o valor dele. E também agora não é só um number, né? É 1, 2 ou 3. E legal. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu só vou exportar um tipo para ficar mais fácil aqui eu entender como que funcionam as coisas. Por exemplo, eu vou explicar, ó, ticket status value eu vou exportar esse type, que vai ser o seguinte, eu vou abrir parênteses e colocar type of
aqui e ticket status. Aqui, ó, se eu passar o mouse aqui, ele meio que continua na mesma coisa ainda, mas eu tô pegando a tipagem do meu ticket status aqui, pegando a tipagem dele e vou fazer o quê? Eu vou colocar um key off. Opa, é um key off aqui, ó, key off, type off e ticket status. Nessa linha que eu faço, eu tô só pegando a tipagem do meu ticket status e simplesmente tô pegando aqui a tipagem do key off, ou seja, da chave, não do valor, né? Tô pegando o valor aqui do meu key off, ou seja, da chave mesmo em si. E aí ele acaba trazendo para mim, como eu pego essa tipagem, ele já traz para mim que o valor aqui pode ser 1, 2 ou 3. Ou seja, não pode ser 5, nem qualquer outro número. Não, o tipo não é number, o tipo é 1, 2 ou 3. Então, tranquilo. E aí eu vou ter mais um type aqui, ó, auxiliar. Esses types são auxiliares que a gente está criando aqui. Esse aqui vai se chamar ticket status key. Que aqui vai ser o quê? Eu vou colocar que vai ser um key off, type off e ticket status. E aí se eu passar o mouse, aqui, ó, agora ele é a tipagem disso aqui. Ou seja, eu peguei a tipagem desse aqui, percebe que esse trecho é o mesmo aqui de cima. Então, o que acontece? Esse tipagem aqui traz, de fato, a tipagem aqui, ó, new ticket, ongoing ticket, resolve ticket. Esses caras que são a chave, né? Eu tô pegando a tipagem da chave. Beleza? E aí, quando eu coloco esse daqui, eu tô pegando o type off do ticket status. Por isso que aqui ele fica 1, 2, 3 e aqui ele fica, de fato, aqui, ó, esse valor assim. Então, legal. Isso aqui são só auxiliares. E aí eu vou copiar todo esse trecho aqui de código e eu vou jogar no ticket type aqui, ó. Esse outro arquivo aqui, não confunda. Esse aqui é o ticket type. E para ele, eu vou fazer algumas coisas diferentes, por exemplo. Primeiro que tudo que é status aqui, ó, eu vou selecionar. No meu VS Code eu estou apertando Ctrl D para selecionar. Então você vê aí no seu qual que é o atalho mesmo, ou você vai alterando. Mas tudo que é status aqui, no caso, vai ser type, né? Então é ticket type value e tudo mais, ticket type key e etc. Beleza? E aqui eu só vou mudar os valores, ó. Só vou mudar os valores que aqui, por exemplo, um tipo de ticket vai ser para registrar bug, outro vai ser para falar se é uma request novo, né, uma solicitação ali de feature, de funcionalidade. Outro vai ser se é um ticket falando sobre acesso, problema com acesso, alguma coisa assim. E o outro aqui que eu vou criar, novo, né, que é um suporte, que é o suporte técnico, né? Suporte técnico que vai ser aqui o item 4. Então, legal, se você precisar de mais, você coloca os outros que seu sistema aqui vai ter, né? Então, beleza, eu criei eles. Aí, legal, tá tudo criado certinho. O que eu preciso tipar aqui? Pro status, ou vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar o do type, né? Ó. Ticket type value, né? Então aqui, ó, o ticket type vai ser o ticket type value, você importa ele aqui. E aqui também vai ser o ticket status value. Que o value de fato é 1, 2, 3, né? A gente vai usar esse ticket type aqui quando a gente precisa fazer uma validação, por exemplo, disso aqui, né? Ticket.access, alguma coisa assim, a gente pode tipar, né? A variável que vai tipar para ele ser possível entender desse jeito é usando a type key, né? Então, é isso que vai ser. Legal, ó. A gente criou o que a gente precisa, então, dos nossos tickets. Mais uma coisa que a gente vai colocar, porque de fato a gente criou o quê? A gente criou os enums, né, para entender assim os tipos que tem de status e os tipos que tem do ticket, né? A gente criou a interface aqui do que é um ticket mesmo, de quais informações vai ter para um ticket na hora de cadastrar, editar, enfim. Só que para quando a gente for exibir os dados do ticket, eu não quero colocar em inglês, eu quero colocar um texto mais amigável para o front-end, né? Então o que eu vou fazer? Dentro de constantes aqui, eu vou criar um arquivo chamado ticketconfig. TS aqui, ticketconfig.ts. E eu vou colocar aqui, ó, export const. Vou colocar tudo maiúsculo aqui também, ó, que vai se chamar ticket type select. Ticket type select. Eu vou colocar aqui, ó, o seguinte, ó, eu vou fazer o código aqui e eu vou explicar o que acontece, ó. Record, vou abrir aqui o generics e vou colocar ticket type value, vírgula, string. Vou colocar aqui, ó, calma que eu já vou explicar certinho. Eu vou colocar aqui ticket type ponto bug e vou colocar aqui, ó, bug. E aí vou colar aqui algumas vezes e vou colocar o próximo aqui, ó, vai ser access feature request support technical. E aqui vai ser acesso
funcionalidade. E aqui vai ser suporte técnico. Tá, o que tá mudando aqui, né? Para que isso aqui serve? Primeiro que a gente está criando uma variável, né, aqui type select, e ele tem essa tipagem de record. Significa o quê? Que a chave, porque todo objeto que a gente tem, né, ó, imagina aqui, ó, const user, né? Todo objeto que a gente tem a chave, que é o que vem aqui, né, por exemplo, aqui, e a gente tem aqui o value, né, que pode ser um string, um número, qualquer coisa. Então a gente sempre tem chave e valor para um objeto. Aqui nesse record eu estou exatamente falando qual vai ser do que isso aqui precisa ser. Isso aqui pode ser 1, por exemplo, assim, ó, pode ser 1, né, ó, vírgula assim. A chave pode ser assim também, ó, normal, né? A chave inclusive pode ser assim com alguma coisa aqui, né, ó. Pode ser assim também. Eu estou aqui nessa validação, exatamente, não na validação, né? Eu estou exatamente aqui falando que a chave, o que você passa aqui na chave, precisa seguir esse tipo aqui, ó, que é 1, 2, 3 ou 4 para o nosso ticket type value, né? Ou seja, aqui eu estou passando 1, 2, 3 ou 4. Então, se eu quisesse, por exemplo, aqui, ó, deixa eu comentar essas linhas. Se eu quisesse passar aqui, por exemplo, como 1 e colocar aqui, ó, 1, né, 2, 3, 4, né? Deixa eu colocar aqui, ó, 2, 3, 4. Simplesmente funciona, né? Então eu realmente coloquei o que ele está pedindo. A chave precisa ser o valor 1, 2, 3, 4 e o valor precisa ser uma string, ó. Porque se eu colocar número, já não dá certo. E se eu colocar isso aqui como uma string, ó, ele ainda entende, por causa que esse ticket type value ele vai entender que isso aqui ainda é um número. Então, beleza. Só que assim, é legal isso aqui? Não acho muito interessante. Por quê? Porque você não sabe que o número 1 representa o bug, o número 2 representa o acesso, ou enfim. Então, você passando ele em colchetes, igual a gente passou aqui, ó, simplesmente você sabe que ele é o bug representa o 1 e você não precisa ficar adivinhando quem é o número 1, quem é o número 2. Então, essa é a maneira de você colocar já com nome, né? Então, ele te ajuda muito bem nisso. E para que serve? Como a gente acabou de ver que o bug é o 1, o access aqui é o 3. Quando a gente for exibir esses dados no front-end, a gente não quer exibir esses números, né? O número 3, o número 4, o número 5. Então a gente não quer fazer isso. Então a gente coloca, a gente criou essa variável para quando a gente for exibir no front, por exemplo, que aquele ticket é de um tipo de bug, a gente não vai apresentar o número 1, a gente vai apresentar o texto equivalente ao que a gente está colocando aqui, ó. Então, quando for feature request, a gente não vai exibir o número 2 e nem vai tentar exibir esse nome aqui, feature request. A gente vai exibir esse texto aqui, ó. Então, é para isso. Isso aqui também é um auxiliar, né? É uma variável auxiliar para a gente colocar aqui. E eu vou duplicar e eu vou colocar simplesmente aqui, ó, ticket status select. Lembra de mudar sempre aqui, ó, cuidado nesses Ctrl C, Ctrl V. Aqui vai ser ticket status value. E aqui, ó, vai ser o quê? Primeiro que esse não vai ser ticket type, né? Vai ser o e-ticket status, né? E aqui a gente vai colocar que vai ser o new ticket, o ongoing ticket e o resolved ticket. O último aqui pode estar excluído. E aí, beleza, aqui vai fazer a mesma coisa. O que eu quero exibir no front quando for isso aqui? Eu quero colocar tickets novos. Aqui, para isso aqui, eu quero colocar tickets em andamento. E aqui eu quero colocar tickets resolvidos. É isso que eu quero colocar aqui na minha interface. Legal. Isso aqui a gente já passou por essa parte aqui também. E aí o que a gente precisa fazer agora é começar a montar ali a listagem dos nossos tickets, né? E para isso, o que eu vou fazer também, já deixar pronto aqui, tá? Eu vou te mostrar aqui, ó, vou copiar esse trecho que eu tenho aqui e já te mostro. Eu vou criar dentro da SRC uma pasta chamada data. E dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo chamado index.ts. É só para ter, não tem problema o nome aqui, pode ser qualquer nome. Mas aqui eu vou jogar o que eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui e já vou explicar já para vocês o que é. Eu simplesmente criei uma variável, porque como a gente não tem API, não tem nada para servir os dados ainda para a gente, né, dos tickets, eu criei aqui uma variável para simular. Né? Então a gente tem esse ticket aqui, ó, que é a interface, ou seja, a minha variável ticketsData vai ser um array dessa tipagem aqui que a gente acabou de criar. Ó. O ticket e tal, tudo certinho. Então aqui eu já estou passando. Ticket ID, eu pensei em um aqui. O status, por exemplo, eu falei que vai ser, eu vou importar esses caras aqui, ó. O status aqui desse ticket vai ser um ticket novo. Aqui vai ser o tipo de acesso, né? Então, o usuário aqui, que é Carlos Mota, ele criou um ticket aqui, falando que criou um novo, né? Então, beleza, e que é um ticket do tipo acesso, né?
Claro que depois que atualizasse, né, o sistema atualizasse que o ticket está em andamento, aí já seria aqui o ongoing ticket, né? Mas eu estou simulando, nos outros aqui para baixo tem outros, né? Esse aqui é um ongoing ticket, o outro é um resolved. Então, tem várias coisas aqui, né? Então, beleza. E aí tem os comentários aqui. Então tá todas as propriedades, ó. Ticket ID, status, user image URL, que eu peguei uma imagem aleatória na internet, né? User initials aqui do Carlos Mota, o título e a descrição, né? E o created at, eu coloquei aqui como uma data aqui, ó, específica, 2025, o dia, a hora e tal, enfim. Coloquei bonitinho. E aí aqui também tem o array de replies, né? O array de respostas, ou seja, a gente tem uma aqui, ó, 1, 2, 3, 4. A gente tem 4 respostas no nosso ticket, né? Do José Oliveira, e aí contempla as mesmas informações, ó. O José Oliveira respondeu ao ticket, tem a imagem dele, tem aqui o que ele respondeu de fato, e aqui está mostrando também o Company Response, ó. É falso porque não foi o próprio Itaú que respondeu, né? Aqui também não, aqui também não. Agora, aqui foi sim, aqui foi, logo Itaú, né? Aqui foi sim tem um ID aqui, qualquer ID, o user initials, aqui poderia estar Itaú, poderia estar um I só, não tem problema. Isso aqui eu só deixei mesmo, mas tá aqui o Company Response como true. E aí a mensagem do próprio Itaú mesmo. Então, tudo certo. Acho que o que eu só preciso mudar aqui, ó, acho que foi o suporte técnico, eu esqueci de colocar um P aqui, né? Aqui também. E aqui só o nome da logo que é diferente, né? O contrário aqui. Beleza. E aí tá, mas tá todas as mesmas coisas, né? Então tem vários tickets aqui. Se eu não me engano, eu coloquei 10 tickets. Então eu coloquei aqui. Um detalhe que eu coloquei, que esse boa tarde aqui, ó, e esses barra N que tá no meio, é justamente quando você escreve algo, né? E tá tipo assim, ó, boa tarde, vírgula, e aí tem aquele espaço, e aí depois começa, né? Ou tem um outro espaço aqui, né? O 2 barra N, e aí tem um barra N, espaço, barra N. Então é justamente por quê? Até então eu criei assim, nessa listagem do tickets a gente não vai ver efeito nenhum, mas eu deixei com esses barra N's para vocês entenderem o que isso aqui vai fazer diferente depois. Então, quando vocês chegarem nessa parte, preencha aqui, ó, coloca aqui o array, né, tudo isso aqui, e essas propriedades aqui, criam de vocês, né, se vocês quiserem mandar para IA, gerar aqui de acordo com a sua tipagem, tudo, enfim, pode mandar, mas se atente se está escrevendo certinho e tal. E aí eu coloquei aqui assim, né, ó, coloquei com uns barra N's aí no meio, né, ó. Então, bonitinho. Vocês podem criar assim depois, porque depois vocês vão ver a diferença que a gente vai ter um esquema para lidar com esses barra N's para realmente colocar o espaço que tem na hora de visualizar o ticket, né? Na listagem a gente não vai ver isso, mas depois quando a gente abrir o ticket, né, nas outras aulas, a gente vai ver isso aí tendo efeito. Legal. Então, depois que criamos isso aqui, já temos dados também para apresentar. E aqueles dados contempla tudo. A tipagem que a gente colocou, as configs, vai mostrar tudo. Legal. Criamos toda essa estrutura do ticket, né, para a gente simular ali a API e tudo mais. E a gente vai aqui nas páginas, né, ó, dentro da página de tickets, e a gente vai colocar aqui, separar o seguinte, ó, a gente tem um subheader aqui, beleza? E agora a gente vai ter aqui uma tag main que é, na verdade, o nosso conteúdo principal, né? E eu vou colocar aqui, ó, um class name de flex1 e um space y4, space y6, aliás. Esse flex1 a gente já está falando que como lá no nosso layout, né, o outlet aqui é flex, né, que a gente colocou esse flex aqui, que já pega todo o espaço, aqui a gente também está falando que vai ter o subheader sim, ó, na nossa página, mas agora o resto aqui do conteúdo principal vai pegar todo o espaço disponível também agora, né? E o space y6 é para dar um distanciamento, porque a gente vai ter duas coisas aqui, ó. A gente vai ter um campo aqui para filtros, né, ó, para filtros, e aqui a gente vai ter o outro campo que é para os tickets de fato, né? Que a gente vai ter aqui ó, os tickets, que eu vou até colocar aqui, por exemplo, um space y4. E cada ticket vai ter um espaço ali, né? Então é exatamente isso. Então aqui eu vou ter os filtros, e eu vou até criar aqui, ó, só o arquivo para na próxima aula ficar certo, ó, filtered, filter, né? Filter fields, né? Os campos de filtro ali. Só vou criar aqui a estrutura, ó, function filter fields. Vou retornar aqui, ó, uma div 1h1. Aqui, ó, filter fields. Só para ter alguma coisa menos para exibir, né? Ó. E aí eu vou chamar esse componente aqui. Então esse componente vai ser dos filtros e esse aqui vai ser o do nosso ticket de fato, né? E para apresentar o nosso ticket, o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo só, ó, ticket card tsx export function, né? E tudo estou criando aqui dentro da pasta tickets, ó, que é a da nossa página. Vou escrever aqui, ó, ticket card
E vou retornar aqui a mesma coisa. Vou retornar uma div com h1 ticket card. Legal. E aqui eu vou apresentar, né? Só que aqui eu não vou apresentar ele só assim. Eu vou fazer o quê? Eu vou abrir chaves, pegar aquela propriedade que a gente acabou de criar lá, ó, do tickets data, com todos os dados, e mapear ele, ó. Como ele é um array, vou fazer um ponto map. Então, se ele tem 10, ele vai renderizar 10 vezes. Eu vou chamar ele de ticket e vou colocar aqui, ó, ticket card e tudo certo. Lembrando que todo item que você faz um map no React, o primeiro item, você tem que passar essa propriedade aqui, passando um valor que seja único, né? Então, vou colocar aqui, ó, o ticket ID. Legal, tudo certinho. Então, se eu tenho 10 tickets nesse tickets data aqui, significa que ele vai mostrar 10 vezes. Então, tá mostrando algumas vezes aqui, ó. Tudo certo, já tem a parte dos filtros aqui que a gente coloca também, né? Então, tá tudo certo. O que eu não coloquei também, que faltou colocar, é nessa divpy aqui, ó. Nessa divpy tem um class name aqui, que é o space y4, né? Então tem um space y4 aqui, para ele dar um espaço aqui do subheader com a main, né? Então, já dá aquele espaço. Então eu tenho o subheader aqui, a parte dos filtros que a gente vai colocar e a listagem dos tickets, né? Dos tickets aqui que já tá certo, eu já vou colocar o seguinte aqui, ó, deixar isso aqui dessa maneira. E agora a gente vai começar a trabalhar nesse ticket card aqui, né? Nesse ticket card, o que a gente vai fazer aqui, né? Ó? Eu vou começar a criar a estrutura dele, que vai ser o seguinte. Primeiro de tudo, eu vou colocar já uma propriedade aqui, ó. Uma interface, aliás, né? Ó? Uma interface, ticket card props. E eu vou falar aqui que eu vou receber o ticket. Ticket. Que vai ser, qual é a tipagem? O próprio ticket lá, né? Que a gente criou. E eu vou colocar ele aqui, ó. Para meu componente agora aceitar que seja enviado o ticket. Bonitinho, ó. E aqui é só passar a propriedade que eu criei lá chamada ticket. E eu passo esse valor aqui, ó. Tudo certinho. Tudo perfeito, ó. Tudo normal. Recarrega a página aqui, não tem erro nenhum. E aqui a gente começa a criar o nosso conteúdo. Primeiro que eu vou separar o conteúdo aqui em alguns pedaços, né? E eu vou criando aqui e a gente vai vendo ao decorrer, ó. Eu vou criar aqui uma div, aqui dentro dessa divpy eu vou criar uma div com uma outra div dentro, que eu já vou explicar o que é. Nesse primeiro aqui, eu vou colocar um H4 escrito ticket, traço, e já vou colocando os valores aqui, ó. Ticket.ticketID. Vou colocar esse aqui. A gente não tem a badge ainda, né? Mas a gente vai instalar ela aqui já também, ó. Vamos pegar no chat scene aqui a badge. Já vamos instalar ela aqui, ó. Então, a gente joga o comando. E ela vai instalar porque a gente vai clonar essa badge aqui, né? Mas, por enquanto, deixa eu rodar a aplicação aqui, npm run dev. Legal. Antes do H4, vou chamar essa badge aqui por enquanto, só para ter alguma coisa. Na verdade, depois do H4. Vamos deixar depois do H4 essa badge aqui. E aí aqui eu vou ter um conteúdo que eu vou colocar, que vai usar a variant secondary aqui. E aí eu vou colocar também aqui uma classe, né? Que vai ser o seguinte, vai ser um font medium. Eu estou só sobrescrevendo a classe. Vai ser um bg primary 10 e um text primary. Usando as cores do nosso tema, né? E aqui dentro, qual é legal? Como a gente criou aquele config, né, ó, aqui, fica legal, porque agora eu vou pegar esse ticket type select, ó, e ó como fica legal. Vou pegar esse ticket type select, vou importar ele aqui, vou abrir chaves, e aqui eu posso passar, ó, eu acho que o número 1 aqui, ou, aqui, ó, número 1, 2, 3 ou 4. O que eu vou passar? Ticket.ticketType, ó, que já é o valor nosso que a gente tem para exibir lá. Se eu já for ver isso aqui, lá na página, você já vai perceber, ó, deixa ele recarregar, já vai mostrar aqui, ó, acesso, bug, funcionalidade, tudo certinho, e os IDs aqui, ó, vai do 1 ao 10, ó. Então, tudo certo. Legal, já está exibindo o nosso valor aí, beleza. E aí, isso é o primeiro conteúdo dessa div aqui, ó. E beleza, aí fechando essa div, né, que tá o H4 e a badge aqui e tudo mais, a gente vai criar uma div aqui embaixo, que a gente vai colocar o avatar, a imagem, né, do usuário. A gente já tem o componente de avatar. A gente vai colocar aqui avatar image, aonde o src aqui
vai ser a própria imagem, ó, vamos pegando tudo de lá, ó. URL, deixa eu colocar aqui, ó, user images URL, e o atributo do alt vai ser exatamente o nome do cara, né? Tutor, ticket, username. Então, beleza. E aqui, para a gente colocar as iniciais, né? O avatar fallback. Aqui, ó. Avatar fallback, aonde a gente vai colocar aqui o ticket.userinitials. Então, isso aqui a gente vai guardar as iniciais. E aqui embaixo do avatar a gente vai colocar um spam, colocando aqui o nome do usuário, né? O ticket.username. Legal. Essa é a div que a gente tem. E aí deixa eu ver aqui, ó. Percebe que já tem aqui Carlos Mota, já cada nome aqui certinho, a imagem do usuário. Legal, já vamos estilizar algumas coisas aqui também. Nessa div aqui, ó, nessa segunda div, né, que é, deixa eu ver, tem aqui essa div, ó, tá vendo? Percebe que você pode até colapsar qualquer coisa. A gente tem uma div aqui que está segurando os itens, né? Então essa div segura esses dois itens aqui. Qualquer coisa pode até dar um espaço para entender melhor. Mas vou colocar um class name aqui antes do avatar, que vai ser flex, para deixar ali, ó, o título aqui e o nome, né? Na verdade, a imagem dele e o nome um do lado do outro. Vou alinhar ali na horizontal e vou colocar um gap 2, só para ficar aqui bonitinho. O que mais? No avatar, ele já tem um size nele, né? Ó, no avatar aqui, já tem um size 8, mas eu quero colocar, por exemplo, um size 7 aqui, né? Então eu quero deixar um pouquinho menor. Legal. E aí no spam, eu só quero colocar o seguinte, eu quero colocar só um text muted foreground e um text SM com um font medium também, para não dar tanta aquela relevância, né? Então fica um cinzinho aqui, ó, bacana e tudo certo. Legal. Na badge eu já coloquei aqueles estilos que tá do nosso tema, né? O laranjinha ali do Itaú. Legal. E aqui nesse H4, eu quero colocar um class name, flex item center e um gap 2.5, que ali é os 10 pixels, né? Então beleza, já coloco uma coisa aqui do lado da outra, bonitinha. E aqui nessa div, onde tá segurando tanto as informações do ticket quanto a imagem e o nome do usuário, a gente vai pegar e colocar um flex aqui, ó. Flex, item center para alinhar na vertical, um justify between para jogar cada um para o seu lado, né? Ó. Então, beleza. E vou colocar um gap 4. Um gap 4 por quê? Porque eu vou colocar aqui também, ó, um flex wrap. Um flex wrap. Por quê? Porque no mobile, né, ó, quando não caber o valor, tá vendo? Que não coube esses aqui, ó, eles quebrou de linha. Eles quebraram a linha. Então tudo certo, ó. Quando não caber, vai quebrar. E aí não tem problema, a gente vai ajustar. Como não tem nada aqui ainda, fica um layout meio esquisito. E aí beleza, mas é para caso não caber, ele quebrar e o gap 4 para não colar também, né, quando não caber. É bacana. Deixa eu colocar, ó, percebe que essa div aqui é a div inteira do conteúdo e aqui a gente está separado em duas, né? Então, legal. Aqui na div py do ticket mesmo em si, ou seja, do que está por volta de cada ticket aqui, eu vou fazer o seguinte já para a gente conseguir visualizar melhor. Ó. Vou colocar uma borda e vou colocar uma cor BGCard. Vou colocar um arredondamento de XL, né? Que no caso aqui vai ser mais ou menos aqui uns 7 pixels, né? Ele é meio calculado aqui. O rounded XL, beleza. Vou colocar um P4, ou seja, um padding de 16 pixels em todos os lados, mas eu vou só, no padding bottom, eu vou sobrescrever o próprio P4 que eu coloquei. Só no padding bottom eu vou colocar 2. Por que eu não coloquei já, por que eu coloquei P4? Porque não faz sentido, se só o padding bottom vai ser 2, não faz sentido eu colocar uma PT4, depois PL4 ou PX4 e fazer isso aqui, né? Posso deixar um P4 aqui mesmo normal, e aqui eu só sobrescrevo o bottom, né? E legal. Eu vou colocar um Shadow SM aqui também, ó. Um Shadow SM. E aí eu vou falar que quando eu passar o mouse, né, o hover, vai ter um Shadow MD. E já vou colocar também aqui um Transition, né? Para ele não ficar esse hover também seco, né? Tem uma transição ali bonitinha, né? Só isso a gente já vai ter uma cara melhor para as coisas aqui, ó. Então tá vendo que quando eu passo o mouse tem um Shadow, tem um arredondamento aqui bonitinho. E você vê que tá meio desigual aqui o espaço de cima e embaixo, porque o padding bottom é menor, né? É 2 e o resto aqui é 4, né? Em cima e dos lados. Então, não tem problema, pode deixar assim, ó, já fica numa cara muito mais amigável. E beleza. Fizemos esse aqui, eu posso colapsar essa div aqui, ó, né? Porque aqui embaixo a gente vai criar agora outra div. E aí, legal. Nessa outra div a gente vai colocar aqui, ó, vamos criar uma div que a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar uma spam aqui, que eu vou colocar, ó, postado as, e vou colocar aqui, ó, o ticket.username
created@, que vai ser isso aqui. Só que isso aqui não posso exibir. E o que eu vou fazer? Eu vou usar o dateFNS com um método chamado format, só que a gente não tem ele. Então a gente para de rodar a aplicação e roda aqui, ó, npmi date-fns, que é uma biblioteca ali para a gente trabalhar com datas, né? Para a gente conseguir formatar as nossas datas, para mostrar como a gente quer, né? Então, vou rodar a aplicação de novo e aqui eu posso importar esse format, né? Ó, deixa eu pegar ele aqui, import from datefns. Ó. Eu vou pegar justamente esse format aqui, né? Ó. Isso. Format, vou passar aqui o ticket created@, que o primeiro parâmetro é a data, e o segundo é o formato, ou seja, eu quero hora, que é 2H maiúsculo, e 2M minúsculo aqui, que é para representar os minutos. Então, postado as, vai mostrar aqui, né, as horas e os minutos, e aqui também eu quero colocar um H3, que eu quero colocar, por exemplo, agora o título do ticket, né, title, e eu quero colocar também aqui um P com a descrição, ticket.description. Legal, a gente já fez esse aqui, então ele vai recarregar porque eu baixei uma coisa nova aqui, né? Então ele vai carregar bonitinho, mas você vê que agora já tem um formato mais interessante, né? Então aqui nessa div, eu já vou colocar também um MY4 para dar um espaçamento aqui, né? Tanto em cima quanto embaixo, porque deu um espaço aqui, ó, de M4 também, para ele conseguir ter um espaço tanto em cima quanto embaixo aqui, bonitinho, né? Desse postado as e nos conteúdos aqui. Legal. No spam, você vai ver que também mostrou aqui já o formato, né? 9h15, 2h30, mostrou certinho. Beleza. No meu spam aqui, eu vou colocar um class name que vai ser o seguinte. Vai ser ponto semi-bold aqui. Vou colocar um text aqui de 10 pixels, eu preciso customizar, porque o Tailwind já não tem ele mesmo. Vou colocar aqui também um uppercase, para deixar tudo em maiúsculo, né? Esse postado hasta a hora. Vou colocar um track wider aqui, ó, que é esse cara aqui, ó, o wider, que é um letter space, né, um espaço entre as letras ali, só para ficar mais profissional. E colocar um text muted foreground para ele ficar cinza. Não, então você já vai ver que tem um espaço entre as letras, mas também já tem um estilo ali bonitinho também. Legal. No spam, é isso que a gente vai ter, né? Legal. No ticket title aqui, que é o título mesmo de fato, a gente vai colocar um text base aqui, text base. Vou colocar um font bold. Se é text base, não precisa nem de text base, porque text base já é 16 pixels, né? E o text base é isso. Vou colocar só um font bold aqui e um MY1, só para ele dar uma distância aqui, tanto do postado aqui, né? Postado às 9h15 e dessa descrição aqui bonitinha. Legal, é só isso que eu preciso fazer. E no parágrafo eu vou colocar aqui, ó, um text SM, que vai ser 14 pixels, um text muted foreground para ser o cinza também. Legal. Vou colocar aqui o leading relaxed, né, ó, que é um line height aqui um pouco mais interessante, ó, se eu tirar ele, não sei se vai dar para perceber, ó, mas aqui fica mais junto os textos, né? E esse leading relaxed, ele dá uma distanciada, né? E fica melhor. E aí você vai ver, ó, que tá bonitinho aqui. E aí o que eu vou fazer aqui também? Tá vendo que tem 3 linhas aqui, não? 3 linhas, esse aqui tem 2 e por aí vai. Imagina que você tem um ticket aqui, o cara desabafou no ticket. Aí fica muito grande. Então você tem essa propriedade aqui, ó, chamada line clamp. E vou colocar, por exemplo, aqui, ó, line clamp 2. Eu tô falando que é exatamente 2 linhas, ó. E aí ele coloca os 3 pontinhos quando não cabe, ó. Ele mesmo já faz isso. Então ele vai colocar 2 linhas, ó, perfeito. Quando o conteúdo é mais que 2 linhas, ele coloca 3 pontinhos quando não couber, tá vendo? Então já fica tudo certinho pra gente sem a gente precisar fazer nada. Então, legal. Fizemos isso, dessa parte do postado, a informação do ticket mesmo. Tá certa. O que a gente vai fazer aqui também? Colocar um separator aqui, ó, do Components UI que a gente baixou também, para colocar um conteúdo aqui embaixo, ó. E agora você consegue ver o padding bottom aqui bonitinho, né? O padding bottom é o que está aqui embaixo, ó, embaixo dessa linha. E aí o que eu vou fazer? Também vou colocar uma div aqui, ó. E nessa div eu vou ter uma outra div, porque eu vou ter alguns conteúdos aqui, né? Então eu vou colocar o seguinte: nessa primeira div eu vou colocar um botão, que esse botão aqui vai ser o botão do chat CN, né? Onde a gente vai colocar ali um message circle, que é o botão do chat ali. E vou colocar um spam aqui também dentro, escrito o seguinte aqui, ó. Vai ser ticket.replies .length. Se isso aqui for verdadeiro, vai exibir, não zero, né? Porque o que eu tô dizendo aqui, né? Ó?
Eu estou simplesmente falando que se tickets.replies existe, porque replies pode ser que não exista, né? Lembra que pode ser que não tenha nenhum comentário. Se existir alguns comentários, você pega o comprimento dele, por exemplo, 17, e apresenta ele. Se não, que é o operador de coalescência aqui, ó, ele já faz um if ternário meio que embutido. Se isso aqui é verdadeiro, exibe exatamente isso. Se não, você exibe 0. E é isso que eu quero fazer mesmo. E aqui eu só vou colocar um class name aqui, vai ser um text xs, né, ó. E aí se eu olhar lá na aplicação, ó, mostra aqui 4, 2, 2 e aqui mostra 0, tá vendo? Aqui mostra 0. Só que tá meio feio, né, esse botão aqui. A gente vai ajustar ele aqui, ó. Primeiro que a gente vai colocar um size SM, depois a gente vai colocar um variant aqui, ó, ghost, o botão aqui do chat CN. O disable, a gente vai deixar desabilitado esse botão quando tickets.replies.length for, aqui eu vou colocar negação, ou seja, se isso aqui for falso, ou seja, não tem reply, significa que é true. Então, disable é true. Então, ele realmente está desabilitado. Vou colocar isso. Só desse jeito, a gente já fica bonitinho aqui, ó, ou seja, eu consigo passar o mouse, ó, e tem uma corzinha. Não sei se vocês conseguem ver. Mas no 0 aqui, ó, ele não passa o mouse, não existe nada. Tanto que ele é até mais cinza e os outros aqui é mais pretinho, né, ó, a fonte e tal. Então, legal. Deixei esse message circle aí. E aí depois a gente faz, quando ele clicar, faz o evento do clique, né? É bonitinho. Nessa div aqui, a gente já vai fazer o seguinte também. Vamos colocar aqui um flex item center. E um justify between. Gap 4, né? Para caso os itens grudares não ficar tudo junto misturado. E um MT2 aqui, ó. Só para ter uma margem aqui em cima dessa linha. E beleza. Por que eu coloquei o flex? Porque embaixo dessa div aqui eu vou ter a div do comentário, alguns comentários aqui, e do outro lado eu vou ter um botão, né? Do outro lado eu vou ter um botão com o texto abrir ticket, né? Então eu vou colocar, por exemplo, aqui embaixo, ó, eu vou colocar um botão do chat CN, onde eu vou colocar aqui, ó, shield. Por que o shield? Porque aqui dentro eu vou colocar um link do React Router DOM, então o React Router DOM vai passar aqui, esse link, né? Vai pegar todas as informações desse botão, né? Então, beleza. Aqui eu vou colocar o quê? Ó? Vou colocar o texto abrir ticket. E aqui, nesse link aqui, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer a interpolação, né? Coloca as crases, porque aqui vai ser o seguinte: barra tickets, barra, e eu vou colocar a interpolação aqui, ó. Ticket.ticketID, né? Já vou colocar isso aqui bonitinho. E aí o que acontece? Aí eu vou colocar aqui e vou colocar assim, desse shield. E eu vou ver como que fica aqui, ó. Ou seja, vai mostrar abrir ticket. Se você for ver nessa linha aqui, ó, ele já vai ficar dessa maneira aqui que já mostra a URL, né? Ó. Vai mostrar a URL aqui, bonitinha, e a gente vai colocar só alguns estilos, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, um variant. Vou colocar aqui outline e vou colocar um size aqui escrito SM. Beleza. Vou colocar isso aqui, já vai ter um estilo melhor aqui. Só que eu quero colocar algumas coisas mais ainda personalizadas, né? Então o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui, vou substituir, né, esse estilo aqui do outline, que tá desse jeito, né? Eu vou colocar assim o seguinte: quando passar o mouse, eu quero que a cor seja primary, BG primary, né? E aqui, como eu tô sobrescrevendo um estilo, eu vou realmente colocar aqui esse exclamação no final, né? Para realmente falar que ele é para sobrescrever. É o important do Tailwind, né? Tem o important aqui. Beleza. Coloquei isso aqui. Eu vou colocar também que o fundo vai ser transparente, eu vou sobrescrever também. Vou falar aqui que quando eu passar o mouse, eu vou deixar um text white, que também eu vou sobrescrever aqui. Eu vou sobrescrever todos. Na verdade, esse text white acho que nem preciso sobrescrever. E aí eu vou colocar assim, border primary e text primary. Por que eu estou sobrescrevendo? Né? Porque o Ghost, o Outline aqui, se você entrar lá no botão, você vai ver que ele tem alguns estilos para o Outline, né? Border e tal, e já tem uns estilos de hover, e alguns você precisa sobrescrever, senão não funciona, né? Se eu não me engano, esses aqui não precisa porque já funciona perfeitamente. Então, beleza. Fiz esses estilos aqui, se eu for olhar lá agora, ó, fica assim, abrir ticket, ó, desse estilo aqui. Se a gente for pro Dark também, né? Pode ir testando o Dark aí também, ver como fica. Então, ó, fica também da mesma maneira. Né? Se você quiser customizar algo específico para o Dark, aí você pode vir aqui e colocar assim, ó, Dark, 2 pontos, e colocar os estilos específicos para o Dark, né? Beleza. A gente fez esses estilos aqui, e legal, colocou o botão, tudo certo. O que mais que a gente precisa fazer? Embaixo dessa div onde a gente colocou aqui, né? Aliás, dentro dela,
a gente precisa colocar o seguinte aqui que a gente vai fazer. Eu vou colocar uma div aqui, e aí o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar exatamente o avatar. Eu vou colocar aqui, ó. Opa. Vou colocar aqui um avatar. Aqui. E aí eu vou colocar, porque aqui eu vou colocar os itens, né? Os itens que eu vou... Os três, eu vou colocar, por exemplo, 3 imagens de usuários. Né? Vou colocar 3 imagens de usuários aqui. E aí eu preciso fazer essa lógica, né? Para mim pegar isso, vou até pegar aqui para ficar mais fácil, ó. Eu vou pegar aqui o const first, vai ser assim, ó. First 3 replies, né? Vou pegar, tipo, os 3 primeiros comentários, vamos dizer assim, né? E eu vou pegar aqui, ó, ticket.reply, só vou verificar se é verdadeiro. Se for verdadeiro, você vai pegar aqui, ó, ticket.replies, .filter, e aí eu vou colocar aqui, ó, o C, e eu vou colocar aqui assim, isCompany response, isCompany, C, aliás, né, c.isCompany response, vou colocar aqui, .slice 03. O que eu tô falando nessa linha aqui, né, ó? Acho que eu poderia deixar até assim, ó, inclusive. Né, ó, legal. O que eu tô falando aqui? Eu vou pegar os 3 primeiros comentários, né, que foram feitos. Só que o que acontece? Ticket.replies, eu vou filtrar, se existir comentários, é claro, né, eu vou filtrar todos os tickets que não são a resposta do Itaú, né, que no caso aqui o Company Response é falso, a negação. Então eu vou pegar os 3 primeiros, e aqui eu tô falando que eu vou recortar, né, eu vou pegar aqui do índice 0 até posição 3, do que foi retornado para mim no filtro, né. Então eu vou pegar os 3 primeiros. É isso que eu tô fazendo nessa linha aqui. E aí o que eu vou fazer aqui? Aqui antes desse cara aqui, eu vou usar até algo que foi criado no React novo, né? No React 19 aí, que é esse activity, né? Ó. Eu vou colocar ele por volta dessa div. Opa, colocar por volta dessa div. E eu vou falar o seguinte. Né? Isso aqui basicamente é como se fosse uma validação, né? Eu vou colocar um mode aqui, onde eu vou falar o seguinte, ó. Se first 3 replies, que se eu passar o mouse, né? Ó, ele pode ser undefined. Vou colocar assim, ó, se ele for verdadeiro, ele vai estar visible, se não, vai estar hidden. Basicamente isso aqui do React foi o seguinte, se a propriedade é visible, ele apresenta o que está aqui dentro. Se for hidden, ele simplesmente ignora tudo isso aqui. É basicamente isso aqui do que a gente ficar fazendo aquelas validações. Se first true replies é verdadeiro, aí você abre parênteses aqui e exibe um conteúdo, né? Se não, exibe outro, e aí por aí vai. Então, só para não fazer essas validação esquisita, tem esse activity aqui também. Tem os outros ganhos disso, mas só isso aqui já resolve para a gente entender o nosso sistema aqui. E aí, beleza. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar esse first three replies aqui e a gente vai fazer um ponto map, porque a gente tem 3 itens, né? Então eu vou fazer aqui, nesse item aqui, ó. Opa, ele grudou aqui. Avatar, isso, legal. Nesse avatar eu vou colocar aqui avatar image, aqui, e avatar fallback. Que vai ser exatamente o quê? Aqui vai ter o c.userinitials, né? Ó, userinitials. Aqui no src, mesma coisa. Vamos ter o c.imageurl e no out a gente vai ter aqui o c.username, né? Beleza, bonitinho aqui. O avatar aqui, eu vou estilizar também isso aqui que eu vou colocar um size, né? Vou sobrescrever, vou colocar um size 6. Aqui eles têm alguns estilos aqui dentro e eu já vou colocar aqui o estilo, né? Ring 2, que eu vou colocar aqui, e ring card. Ring card. Basicamente, esse ring é como se fosse o outline, né? A borda, vamos dizer assim, que se a gente estivesse ajustando. E esse ring card é a cor desse ring aqui, né? Que é como se fosse o outline, borda, enfim. É isso aí que a gente está colocando. Legal, se a gente for ver lá na página, ó como vai aparecer. Ó. Vai aparecer os 3 itens aqui esquisito. A gente vai fazer o quê? Nessa div, a gente vai colocar um flex e a gente vai colocar um menos space x2. Que vai ser o quê? O espaço é a mesma coisa, como se fosse um gap negativo. O gap a gente faz para dar um espaço, isso aqui é como se fosse um gap negativo para fazer eles ficar juntos, tá vendo? Um realçado em cima do outro. Ó. Então, é basicamente isso aqui que a gente está fazendo. E no class name aqui da imagem, eu vou colocar só um objective cover, né? Object cover, só para não esticar a imagem, né? Então você depois escolhe uma imagem que fica mais bonitinha, mas só para ele não acabar desproporcionando, né, a imagem. Legal, ficou uma coisa embaixo da outra, não é isso que a gente quer. Então o que a gente vai fazer aqui é que nessa div, ó, nessa div que não tem nada aqui, a gente coloca um flex aqui, né? Um flex, item center,
gap 2. Pode ser um gap 2 aqui e já vai ficar aqui bonitinho, né? Então já tem o layout aqui do ticket. Então essa parte aqui a gente já conclui aqui, ó, desses comentários aqui, né? Então essa parte do ticket tá pronto. Você pode ver o dark aqui, ó, tá bonitinho também, e o do light também. Beleza? Fizemos essa parte aqui do activity. Legal. Aqui fora ainda, né? Porque a gente tem mais coisa para fazer. Embaixo aqui a gente vai colocar um outro activity, né? Que a gente precisa saber se tem uma resposta do Itaú. E para isso a gente vai criar uma variável aqui, ó, chamada const as reply. Reply company, né? O reply company, reply company, e a gente vai colocar aqui, ó, ticket.replies. A gente vai colocar .sum aqui, ó, e vai validar o seguinte, ó, c.c is company response. O que a gente está verificando aqui? Se a has reply, ou seja, aqui a gente está verificando se algum, né? Se algum dos elementos retorna true. Então aqui basicamente se alguém retorna true nesse aqui, porque se nos tickets aqui, nas respostas, tem alguém que é true, esses company response, significa que tem uma resposta do Itaú. Legal. E já vou criar uma outra variável aqui que vai ser aqui, ó, o sort by company responses, né, ó, que é o sort by company responses, que vai ser o seguinte, ó, igual a ticket.replies.sort, né, a gente vai fazer um sorteamento aqui do valor A e valor B, aonde a gente vai fazer aqui, ó, um number B, number, que vai ser aqui, ó, B is company response, traço, number, A is company response. Basicamente, essa variável aqui, a gente está fazendo um sort by aqui, ó, pela company response. Então, o que a gente está fazendo nesse aqui é simplesmente só está convertendo esse company response boolean num número, para ser 0 ou 1, né? E aí a gente está só fazendo com que, mudando para decrescente ou crescente, essas replies estejam aqui. Por quê? A gente aqui verificou se de fato tem uma resposta do Itaú. Só que o Itaú pode estar lá no terceiro índice do array, a resposta do Itaú. E a gente está falando assim, ó, sorteando pelos company response. Então, vai trazer a resposta do Itaú primeiro, né? No caso, isso aqui não precisa se atentar muito, porque isso aqui o back-end deveria trazer bonitinho, né? Mas aqui não tem problema, né? Então, a gente criou essas variáveis aqui já também auxiliares, e a gente já pode dar continuidade aqui, ó. Deixa eu fechar esse activity, né? E aqui eu vou criar outro, ó. Eu vou criar um activity aqui, que eu vou colocar aqui o mode, né? Ó, mode. E eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou verificar, ó, se has reply company, ou seja, se existe uma resposta do Itaú, você vai deixar isso aqui visible, se não, você vai deixar isso aqui hidden. Legal, até então tudo certo. Só que o que precisa fazer agora vai ser o quê? Ó? Vamos colocar um separator aqui, né? E eu vou colocar aqui, ó, orientation vertical. E vou colocar um class name aqui, ó, H4. Vou colocar negação para realmente, negação não, o important, né, do Tailwind aqui e um MX1. Eu já vou mostrar aqui como que vai ficar. E eu vou colocar uma div aqui, onde vai ter uma imagem com images, aqui, ponto Itaú logo, né, logo Itaú. Vou escrever aqui só Itaú mesmo. E um class name size 5. Aqui, shrink 0, só para garantir que ele não vai desmanter a proporção da imagem. E um object cover, né, para que ele não se estique, né, ele sempre mantém o mesmo padrão. Beleza, e nessa div aqui eu só vou colocar alguns estilos, né? Por exemplo, BG Primary 10, aqui ó, 10% só dessa cor. No Dark eu quero realmente colocar uma cor específica, que eu quero colocar o BG Primary como 30. Legal. Vou colocar um padding de 1.5 aqui. E também um Rounded Full, né? Para ficar totalmente redondo. Isso aqui vai trazer esse seguinte comportamento, ó. Vai trazer aqui a logo do Itaú, deixa eu tentar ampliar aqui para ver se fica melhor. A logo do Itaú redonda aqui com esse redondo com as cores no fundo, né? Que é justamente o BG Primer e tal, P5 Rounded Full. E aqui é a imagem, de fato, do Itaú. E aí, ó, tá vendo que tem essa barrinha aqui, né? É exatamente esse separator, que é o que a gente colocou aqui em cima. Só que a gente colocou ele agora na vertical. Então a gente colocou ele na vertical. A gente realmente fixou uma altura, porque tem que colocar aqui o important para ele entender a altura de 16 pixels. E um MX1 só para dar uma distância aqui, ó, da imagem com a logo. Então foi para isso que a gente deixou assim, ó. O Dark também tá bonitinho, ó, estilizado com 30% dessa cor laranja, né? Então, tá legalzinho. A gente fez isso exatamente porque se existe a resposta do Itaú, apresente. Se não existir, ó, fica assim, ó.
e se não existe comentário fica assim. Então já tem algumas variações aí, né? Legal. O que a gente precisa fazer também, aqui, para finalizar, é colocar aqui a parte de resposta ao ticket, né? Porque a gente não colocou essa parte aí ainda. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos vir aqui, ó, e vamos criar um pedaço aqui de código aqui que vai ser o seguinte, ó. Vamos criar aqui, antes do return aqui de tudo, eu vou criar aqui um use state, onde vai estar escrito aqui open replies, set open replies, igual a use state, que vai ser como falso. Por que isso aqui vai ser como falso? Porque esse vai começar como falso porque até então você não abre as respostas dos comentários. Os comentários ficam falso e aí quando você clicar neles, eles vão abrir, né? Então, a gente vai colocar isso aqui aonde, ó? Justamente nesse cara aqui, ó, onde tem o message circle aqui, onde a gente tem esse ícone aqui. Quando eu fizer um clique nele, eu vou simplesmente chamar o set open replies. E aqui, em vez de só deixar true, eu sempre vou fazer a negação. Então, eu vou pegar aqui o item anterior e colocar aqui, ó, prev, né? Então, se você não conhece essa instrução aqui, não entende bem essa parte do use state, tem vídeo no canal, inclusive, explicando sobre o use state e eu explico. Mas, basicamente, a gente está pegando o valor anterior aqui do use state e simplesmente fazendo o contrário. Então, se é true, ele vai mudar para false. Se é false, ele muda para true. Né? Então, a gente vai, simplesmente, quando clicar no comentário, vai abrir. Quando clicar, vai fechar. Então, basicamente é isso. E é lá embaixo, né, que no caso é aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer justamente mostrar os itens, né? Então, embaixo dessa div aqui, ó, que a gente tem o de abrir o ticket e tal, fora dessa div toda que tem aqui, ó, essa div, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou simplesmente pegar o activity também de novo, ó. Opa, pegar o activity aqui e vou fazer o quê? Vou colocar o mode e vou colocar assim, ó. Vou fazer duas validações só para garantir. Ó. Se existe replies, é claro, né? Porque se existe comentários e o open replies significa que, por exemplo, no use state, o cara clicou para ver os comentários, significa que vai estar visible. Opa, vai estar visible. Se não, vai estar hiding. Legal, tudo certinho. Aí aqui eu vou colocar um separator também e vou colocar aqui um class my4. my4 só para ter uma distância de cima aqui dessa parte de baixo e também vai deixar um espaço para apresentar de fato as outras coisas aqui. Que eu vou colocar uma div aqui e eu vou colocar, por exemplo, aqui um sort by company responses, que a gente falou que vai pegar todos os comentários e deixando do Itaú por primeiro. Então é isso que ele vai fazer. E a gente vai colocar um map aqui, ó, ponto .map, onde a gente vai chamar ele de reply ticket. E a gente vai simplesmente exibir um componente que a gente vai criar, ó, reply ticket card. A gente vai criar esse componente aqui, né? E legal, e ele vai fazer isso. Bacana, eu já vou colocar um estilo aqui que é o seguinte, ó, space y 3, para dar um espaço ali de 12 pixels entre os comentários. E eu vou deixar um MB4, só para garantir também que no final de todos os comentários ele deixa uma margem ali de 16 pixels. Legal, para finalizar essa aula, porque ela já está grande, eu vou só criar esse componente aqui, ó, reply ticket card, e na próxima aula, TSX, e na próxima aula a gente faz a parte do filtro, né, e termina esse reply ticket card, porque senão a gente vai ficar numa aula muito grande. Então por isso que a gente vai separar em dois pedaços. Então vou colocar aqui, ó, reply ticket card, aqui, isso aqui vai ser só assim mesmo, reply ticket card, e aqui a gente importa ele, ó, e aí vai ter o nosso, lembrando que tem aqui e aqui também, né, a gente colocar o reply ticket, .id, a gente sabe que esse ID é único, então não esquece de passar esse aqui. O que eu já vou deixar pronto aqui também é só essa interface aqui, ó, interface reply ticket card props. Eu também vou receber o ticket aqui, ó. Aqui vai ser no caso reply ticket, né? Então, pode deixar como ticket aqui ou colocar esse nome também mesmo, igual, ó. Reply ticket, não tem problema. E passar ele aqui, ó. Reply ticket. Aqui bacana, pega esse cara aqui e tudo certo. Só para ter alguma coisa aqui, a gente só coloca aqui, só para exibir alguma coisa mesmo. Vou colocar a mensagem aqui, só para exibir alguma coisa. E legal, e aí a gente só passa aqui a propriedade que ele está pedindo, né? Reply ticket, exatamente passa esse cara aqui, né? Reply ticket, né? Então legal, vou colocar com maiúsculo aqui que faltou. E legal, ó.
Bacana. Só alterar aqui. E tudo certo. Então na nossa página lá, basicamente vai ficar assim, ó. Desse jeito, abrir o ticket vai para uma outra página. Aqui vai ficar bonitinho. Se eu clicar aqui, ó, ele vai exibir os comentários aqui, ó. Bonitinho. E você percebe que aqui o do Itaú, ó, esse é o comentário do Itaú. Se eu clicar de novo, ele fecha, ó. Então, já tem aqui o separator aqui bonitinho também. Então já tá o conteúdo tudo, ó. Tudo certinho. Então, se a gente for ver no Dark aqui também, ó. Tudo bacana. E aí na próxima aula, até o responsivo, né, também, se você for ver, ó, já tá tudo... Deixa eu recarregar a página. Já tá tudo bonitinho aqui, ó. Né? Esse erro aqui depois a gente já vê. Mas já tá bonitinho também, ó. Tudo certinho, ó. Quando não cabe, ele quebra a linha e fica tudo uma maravilha. Então, perfeito. Na próxima aula a gente continua aqui, então, fazendo essa parte, né? Os estilos, né? Só falta estilos aqui. E a gente faz a parte dos filtros aqui que faltou, né? Como essa aula já ficou um pouco grande, na próxima aula a gente termina essas duas coisas aqui, que é a parte 2 dessa aula. Fechou? Beleza, então.